Estamos com mais um programa Série Pense Digital e hoje eu tenho a felicidade de ter encontrado na cidade de Machados, no interior de Pernambuco, um investigador civil e também advogado e mestre em criminologia, Jonathan Pessoa. Jonathan, seja bem-vindo e apresente esse currículo maravilhoso, né, conseguido aí com seu esforço, né, a gente vai falar hoje com bastante foco, uma pessoa que tem a visão investigativa e na ciência da criminologia. Bem-vindo, Jonathan. Obrigado, Karina. Mais uma vez agradecer aqui o convite, de poder estar conversando aqui, trazendo um pouco de conhecimento, né, para essa área, né. Meu nome é Jonathan, eu sou policial civil aqui do estado de Pernambuco há quase 14 anos, tá? Sou formado em Direito, pós-graduado também em Direito, né? E há alguns anos, né, acho que há uns 3 anos atrás, eu saí um pouco dessa vertente um pouco mais jurídica e legalista, né, para tentar me aprofundar aí mais no aspecto causal, que leva as pessoas a virem a cometer crimes, né. Então, com isso, eu fiz um mestrado, né, na Espanha, pela Universidade Europeia do Atlântico, né, em psicologia criminal, né, que é uma interface aí entre psicologia e criminologia, né. Depois que eu terminei esse mestrado, eu fiz uma pós de criminologia. Atualmente, eu estou fazendo uma pós de psicologia criminal forense, né. Na área policial, especificamente, né, eu trabalho muito mais com gestão de investigação, que é mais ou menos quando você registra aquele boletim de ocorrência, chega aquele papelzinho assim, você analisa ele, a primeira coisa que você faz, e define os próximos passos da investigação, quem você vai ouvir vítima, enfim, todos os meios de prova, e também trabalho especificamente no setor de cartório da delegacia, que é onde você colhe depoimento, interroga acusado, certo? Jonathan, hoje a gente vai falar de uma pauta bastante interessante, né, que é crimes de invasão e também perfis criminosos, né, foi por isso que eu gostei muito do seu perfil, a gente se encontrou na internet, eu vi lá forense criminal, né, e eu falei, não é qualquer pessoa que escreve isso, a pessoa deve gostar do que faz e principalmente entender daquilo que faz, e criminologia, ela está implícita, né, em todos os aspectos aí de crime e dolo, né, principalmente no nosso caso aqui na internet. Eu queria começar com uma pergunta, né, inclusive eu fiz agora esse paralelo. Tecnologia em função do bem, né, das vantagens para o ser, né, para o indivíduo, né, para o usuário, consumidor, e também, infelizmente, em função, e às vezes feito porcamente em função do criminoso. Como é que você vê isso hoje? Veja, eu acho que na última década, né, nós experimentamos uma modificação, né, um avanço tecnológico assim sem precedente, né. Isso, como você bem colocou, ele vem para o bem, né. Só para a gente avaliar nosso passado bem recente, né, na pandemia a tecnologia foi nossa aliada, né. Muitas pessoas fizeram uso dela para se proteger, para continuar trabalhando, né. A gente teve um aumento aí de pessoas trabalhando home office, né, permitindo que elas continuassem, né, o seu trabalho, sendo produtivas e ainda assim se protegendo, né. Os estudantes, por exemplo, tiveram a oportunidade de continuar estudando de forma remota, né, protegendo aí sua saúde. Então. Só que esse tipo de modificação social, né, ele vai trazer também alguns malefícios, né. Nós saímos do nosso mundo físico real e fomos para o mundo digital, tá? Esse acesso se democratizou, né? Então nós tivemos um aumento aí de pessoas que buscaram, que agora têm acesso e que agora fazem boa parte ou mantêm a sua vida em dispositivos eletrônicos, tá? E nisso, né, esse aumento natural vai trazer aí oportunidades criminosas, vai trazer a possibilidade de que indivíduos mal intencionados façam uso, né, dessa democratização,
né, desse aumento de pessoas na rede para, de alguma forma, cometer crimes. Né? Esses crimes podem ser crimes de duas naturezas. Né? Primeiro, nós temos os crimes cibernéticos típicos. Né? São aqueles crimes que eles vão violar, né, a estabilidade, né, ou algum dispositivo, né, ligado à rede. Né? A gente tem um exemplo clássico aí, né, daquele crime muito famoso, que você acessa um link inadvertidamente, que é muito comum. Hoje em dia você tem pessoas que, apesar de estarem na internet, eles não têm a maturidade, ou não têm, não sei como dizer, a malícia, né, para entender, para desconfiar, e não se protegem adequadamente. Né? Então clicam lá, o indivíduo criptografa todas as suas informações, né? Isso para muita gente é vida, né? Às vezes é o seu trabalho, é o seu meio acadêmico, enfim, né? Nós vivemos na internet também. E, diante disso, esse indivíduo vai lá e cobra um resgate para liberar. Veja que é um crime tipicamente na internet. No mundo fático aqui, fora da internet, um crime desse não ocorreria. Por isso que a gente chama de cybercrime típico. E temos também os cybercrimes atípicos. São crimes em que a internet só vai ser um instrumento, um meio para se cometer, mas são crimes que a gente poderia cometer no meio social, sem a internet, sempre existiram. Né? É a criminalidade comum. Um exemplo clássico, né, seria, eu vejo muito isso, infelizmente, nos casos de violência doméstica e familiar. Né? Indivíduos que já se separaram da mulher fazem uso da rede, né, para cometer crimes contra as suas ex-companheiras. O que a gente vê muito? Ameaças, injúrias. Né? E apesar desses crimes serem típicos, quando eles entram na rede, né, eles acabam sendo até mais danosos à vítima. Por exemplo, uma coisa é uma injúria, né, uma ofensa de baixo calão, dita presencialmente à vítima. Mas numa página de rede social, ele ganha um aspecto muito maior. Então acaba sendo também muito mais danoso. Você falou uma expressão interessante, a gente vive na internet. Eu vou perguntar, as pessoas vivem na internet ou convivem com ela? Eu acho que estamos vivendo. Estão vivendo? Nós estamos vivendo na internet. Não acho saudável, eu acho que a gente tem que estabelecer determinados limites, né? O correto seria que nós convivêssemos com a internet, né? Que ela fosse um instrumento, mas realmente eu acho que as pessoas estão um pouco perdendo o prumo, né? As pessoas conseguem realmente, a cada passo, se marcar. Claro, não é a regra, mas eu vejo uma mudança muito grande nesse sentido. Então a pessoa vai lá, qualquer coisa que faz posta, marca onde se está, marca com quem se está. São até comportamentos, de certa forma, perigosos, né? Você está colocando aí informações da sua vida pessoal para pessoas, muitas vezes, que você sequer conhece. Então, isso potencialmente está colocando você numa situação de risco. Então, isso é uma possibilidade. Né? Apesar que todas as redes sociais, elas têm forma de defesa, né? Hoje em dia, você coloca, né, até as suas configurações de privacidade de forma privada. Mas isso meio que vai de encontro à própria forma como essas pessoas utilizam a rede. Porque o intuito é atingir o máximo de pessoas. Então, deixar privado é até contra a natureza dessas pessoas. Jonathan, eu queria falar sobre perfis, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de perfis de uma pessoa que comete a invasão, né? Ou seja, a quebra de segurança de um dispositivo, e pedofilia. Eu quero saber o perfil da vítima e do criminoso. Então, a gente vai falar do perfil do criminoso que invade e comete a pedofilia na internet, e o perfil da vítima que tem a sua privacidade, né, quebrada, com dolo de sequestro, roubo de dados, dano financeiro, né, e também vítima de pedofilia na internet, seja com criação de conteúdo, né, transmissão, armazenamento, venda, né, só fazendo sempre aquela observação da pedofilia ser uma
doença, porém, a execução, a aplicabilidade dela, né, se é que pode falar isso, na internet é crime. Não dá para ser pedófilo sozinho. Para cometer o crime, você precisa ou ter acesso, né, à criança ou o material dela, isso é criminoso. Veja, o primeiro grande problema que eu vejo aqui sobre perfis a nível do Brasil é que os estudos são limitados, tá? Muito. Então quando você não tem a academia... Jonathan, vou pedir um favor para você falar um pouquinho mais alto, aumentar o som, tá? Isso pode prejudicar na edição. Você, né? Acho que no caso o meu som está até bacaninha. Mas eu aumento, tá? Não quer dizer que eu não aumente. Eu tenho como aumentar aí, né? O meu. Não, se possível, senão a gente aumenta lá no talo, não tem problema. Deixa eu ver aqui. Me parece que está no máximo. Acredito, não é? Está no máximo. Então vamos lá, vamos tocar o barco. Posso? Pode, continua. Então vamos lá. Como a gente tem essa limitação, né, de estudos acadêmicos, fica difícil a gente criar, a priori, um perfil geral. Até porque seria muito difícil você criar um perfil geral, porque cada crime vai ter um perfil específico, né? Eu, né, recentemente estudei sobre esse tipo de perfil, e o máximo que eu consegui foi um perfil geral, tá, a nível de uma pesquisa realizada na Espanha. Né? Falando de pedofílico. Não, eu tô falando de forma geral, do criminoso da internet. Tá, do criminoso da internet. Do criminoso da internet. O que é que ocorre? Como é um perfil geral, né, ele e de outro país, ele vai ter suas limitações, porque cada país tem uma cultura diferente, tem uma população diferente, né? Então, vai ter essa limitação. Mas, a priori, o que é que se vislumbra, né? Normalmente, né, o perfil desse criminoso da internet é um indivíduo, né, do sexo masculino, que não vai criar nenhum tipo de surpresa, porque realmente a criminalidade, em regra, ainda é uma atividade muito masculina, o perfil sempre vai ser esse. Interessante. Se mostra que ele vai ter de 25 a 35 anos, mas a pesquisa já indica que a tendência é de queda dessa idade. A cidade ela deve diminuir. Sim. Ela deve diminuir. E esse indivíduo, normalmente, né, ele tem algum conhecimento, um mínimo de conhecimento sobre informática, engenharia de sistemas, ele deve ter. É essencial para um indivíduo que faz uso, que quebra a segurança de sites, que faz esse tipo de invasão. É essencial. Outra coisa que se notou foi a questão da motivação. Normalmente são indivíduos extremamente rebeldes, eles não acreditam, né, ou desconfiam das autoridades públicas, e eles defendem de forma ferrenha que a rede deve ser gratuita, livre e limitada. Então, isso seria o perfil geral. Tá? Quando a gente fala de pedofilia, né, desse tipo de abuso sexual, eu prefiro o termo abuso sexual de crianças e adolescentes na internet, também. Qual é o grande perfil da vítima? Né? A vítima, normalmente, no seu seio social, né, na sua convivência familiar, ela vai ser alguém muito isolado, não vai ter uma supervisão dos pais, tá? E algum contato com o dispositivo vai ser essencial. Infelizmente, o que é que acontece? A tecnologia está aí, é intuitiva. Hoje em dia, muito mais cedo, essa criança, esse adolescente vai ter contato. E eu acho que falar de adolescente é até um pouco tardio, é muito mais criança mesmo. Né? E sem uma supervisão adequada, né, dos pais, ela acaba sendo algo fácil. Né? Você não precisa, esse indivíduo ele não precisa nem invadir. Né? A gente não precisa nem chegar nesse perfil geral do criminoso típico do cybercrime. É um indivíduo que ele pode usar de ardil. Né? Você tem uma pessoa sem supervisão,
pessoa muito jovem, inocente, e ele consegue ludibriar essa criança, a ponto de ela ou mandar uma foto de cunho sexual, né? Isso às vezes acontece, né? Principalmente com adolescentes muito jovens, 11, 13 anos, são jovenzinhos que já estão pensando, né, em manter um relacionamento. Muitas vezes o indivíduo mente a idade, finge que é um adolescente, entra, né, em sites, em salas de bate-papo dedicadas para pessoas com determinada idade, né? Existe essa possibilidade, mas muitas vezes a pessoa pede até uma foto sem conotação sexual. Mas uma vez com acesso a essa foto, esse indivíduo pode manipular essa imagem e torná-la com conteúdo sexual. Ou a própria imagem em si vai ter conotação sexual para ele, porque nós estamos falando de um indivíduo que ele tem um desvio, uma parafilia, né? É o termo de psicologia criminal. Exatamente, uma parafilia. Ele tem uma parafilia, um desvio. É um comportamento desviante do comportamento sexual que a gente considera padrão, né? Então, para ele olhar... Né? O normal. Da maioria, né? Eu sempre digo, o que é o comportamento desviante com meus alunos? O comportamento desviante é uma minoria, é um critério estatístico, né? A maioria tem um determinado padrão de comportamento, o desviante ele tem um padrão de comportamento que não se amolda a essa maioria, né? Então, esse indivíduo funciona dessa forma. Então, a foto de criança, eu e você vendo uma foto de criança, nós vamos nos lembrar do nosso período de criança, vamos nos lembrar dos nossos filhos. Ou apreciar, né? Ou apreciar. Vamos apreciar a inocência, a juventude. Exatamente. Ele não, ele vê aquilo como uma conotação sexual. Aquilo para ele é excitante, né? Aquilo para ele seria como para mim ver uma foto de uma mulher lindíssima, para você ver um homem bonitão, né? Então, ele tem esse desvio que o leva a isso, né? Ou seja, esse perfil desse indivíduo foge desse padrão geral, tá? E é muito mais próximo do pedófilo da vida real. A internet só vai ser um instrumento, ele só vai facilitar, né, esse indivíduo de ter acesso a esse tipo de conteúdo que o agrada. A internet é muito mais instrumento. Exatamente. Vítimas de crimes de invasão, Jonathan. Vamos lá. As vítimas do crime de invasão, na atualidade, né, com o aumento de acesso, né, principalmente essa democratização que deu a todo mundo essa possibilidade de se conectar de forma fácil, intuitiva, isso aumentou, né? Aumentou o número potencial de vítimas na internet. Então, essa vítima da internet, como ela vai ser? Ela vai ser uma pessoa, né, no máximo aí, com ensino médio, tá? A idade é realmente indefinida, mas eu percebo que vai ter, né, só um minutinho, deixa eu só baixar essa televisão que apareceu alguém falando aqui do além, né? Peraí. Nossa, que negócio alto, ainda estava no volume 15, deixei bem baixinho, subiu, de repente, eu lá, você, vai dormir. Aí, quanto à idade, a gente vai ver dois picos de idade, né? Sim. A gente vai ter pessoas muito jovens, né, que vai pegar aí da adolescência, né, ali, 16 anos, até 20, 22 anos, e depois vai ter um salto, né? As pessoas ficam um pouco mais maduras no período, e a gente vai ter o salto para pessoas mais idosas, 55, 60 anos. Essa aí seria mais o perfil dessas pessoas. Elas não têm um conhecimento aprofundado do uso de smartphones, de computadores, não. Elas só sabem o básico para acessar redes sociais, tá? Acessar aplicativos de mensagens. Então, a gente pode ver o Telegram, o WhatsApp. No máximo, elas vão saber utilizar um e-mail. E é no máximo mesmo. A grande maioria nem chega a saber fazer o uso adequado do e-mail. Então, é muito mais pessoas que têm um conhecimento muito básico, muito limitado da rede. E isso facilita, né? Como essas pessoas agora, elas estão no meio digital, né? Tem até uma teoria, quando eu falo de cybercrimes,
é uma teoria que eu acho extremamente aplicável, que é a chamada teoria das atividades rotineiras, né? Essa teoria, ela visava explicar, é uma das, né, dezenas de teorias que tentam explicar as causas do crime, mas ela parte do seguinte pressuposto, né? Para que o crime exista, né, o crime vai depender das atividades rotineiras do criminoso e da vítima, né? E para que o crime exista, a gente vai precisar de 3 requisitos. Você vai precisar de um criminoso motivado, uma vítima